Vim falar com vocês mais um pouquinho. Como foi escrita a Bíblia? Esse aqui, olha, é desse livro que eu comprei. Ele tem perguntas e respostas sobre a Bíblia. Então eu vou ler para vocês um pouquinho. Como foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita em um período de 100 anos aproximadamente, do ano 1000 a.C. a 100 depois de Cristo. A Bíblia é uma obra sagrada composta de 73 livros, todos inspirados pelo Espírito Santo, mas redigidos por autores humanos que escreveram cada qual conforme seu estilo e sua cultura, aquilo que Deus mandava. A assistência do Espírito Santo prescreveu esses autores de cometer erros de doutrina, mas não interferiu no linguajar deles, de modo que é fácil distinguir o modo de escrever de cada um. Os livros da Bíblia são de natureza muito diferente uns dos outros, pois incluem histórias, leis, poesias, conselhos, orações, cartas, discursos, profecias. A isto chamamos de gêneros literários, variedades que encontramos também nas publicações odiernas. Por exemplo, os jornais que têm notícias, comentários, anúncios, esporte, economia, moda, espetáculos, etc. E cada setor desses nós sabemos apreciar de maneira adequada. Essa leitura diferenciada deve ser aplicada também à Bíblia. Não é a mesma coisa ler uma carta de Paulo ou o livro do Eclesiástico. Conhecemos o nome de alguns dos autores dos livros bíblicos, por exemplo, os 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a grande maioria dos escritores permanece no anonimato. Existiu também o costume de atribuir um escrito a um personagem importante, como o de Moisés, Salomão e Davi, sem que de fato eles fossem os autores, pelo menos da versão final. A esse costume damos o nome de pseudoepigrafia, pseudoepigrafia. As histórias narradas na Bíblia, sobretudo as dos tempos mais antigos, foram escritas bem depois dos acontecimentos, à distância dos séculos, geralmente. Se imaginarmos que Abraão viveu por volta do ano de 1800 a.C. e o uso do alfabeto fenício só se tornou comum com 500 anos depois, devemos afirmar que por vários séculos as tradições patriarcais, antes de serem escritas, se conservavam na memória do povo, mas podemos crer que as crônicas dos reis, posteriores do ano 1000, receberam a narração escrita mais perto dos fatos. O caso dos patriarcas é o único em que algum escrito pôde ser publicado antes dos acontecimentos. Por exemplo, Salmo 22, 21 e 17 e 19 lemos: Transpassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartem entre si minhas roupas. Sobre minha túnica tiram a sorte. Ora, no título desse salmo, lemos que ele escolhe certamente. Ora, no título desse salmo, lemos que ele é de Davi. Mesmo que não seja dele, nem de sua escolha, certamente é um salmo muito antigo, escrito vários séculos antes de Cristo. E temos nesse mesmo salmo uma clara profecia da paixão de Cristo. Em que língua foi escrita a Bíblia? A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, a língua sagrada dos judeus, que recentemente a fizeram renascer para se tornar a língua oficial do moderno Estado de Israel. Uma pequena parte do Antigo Testamento foi escrita em aramaico, cujo nome vem de Arã, região central da Síria. É uma língua próxima do hebraico, que usa o mesmo alfabeto e era falada em algumas áreas ao norte da Palestina. Chegou a ser a língua diplomática do Oriente, lá pelos séculos 8 a.C.
quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia, passaram a falar aramaico. Essa foi a língua usada por Jesus e ainda sobrevive em vilarejos da Síria, como Mauala e o Brude, e também em aldeias do sul da Turquia, como Turabim. Estas são as partes da Bíblia escrita em aramaico. Gênesis, Labão chamou o nome de Jegar, Salduta, e Jacó o chamou de Galede. Jegar, Salduta, é equivalente aramaico de Galede, que significa Monte do Testemunho. Esdras 4, 4 a 8 e do 6 ao 18 são citação de cartas, documentos e relatórios. Aí o Esdras do 7, 12, o versículo 26 é o documento do rei Artaxerxes, entregue a Esdras. Jeremias 10 e 11, os deuses que não criam o céu e a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. O profeta Jeremias enviou aos exilados da Babilônia a frase já traduzida para o aramaico, com o qual deveriam contestar a idolatria. Deuteronômio 2 e 4, 7 e 18 começa com as palavras dos caldeus ao rei Nabucodonosor e prossegue com outros episódios da vida de Daniel. Ainda no Antigo Testamento existem 7 livros e alguns trechos de Daniel e Esther, escrito em grego, que nós católicos consideramos como bíblicos inspiradores. Os 7 livros são Tobias, Judite, primeiro do Macabeus, segundo dos livros dos Macabeus, Sabedoria, Eclesiastes e Baruque. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, não no grego clássico, mas no grego chamado Koine, ou popular. Desde que Alexandre Magno conquistou o mundo, Mediterrâneo, este grego foi se tornando sempre mais a língua universal. Isso foi providencial, facilitando a difusão do Evangelho. Pois, onde quer que se pregasse no mundo greco-romano, os apóstolos podiam usar esta língua. E para os textos do Antigo Testamento, eles tinham a tradução grega chamada Septuaginta, feita no século III a.C. em Alexandria. São fiéis às traduções que temos na Bíblia? Cada tradução católica passa por um exame rigoroso antes de receber a aprovação da Igreja, dada através do bispo que mandou examinar. Os tradutores estão conscientes de sua grave missão de transmitir o mais fielmente possível o pensamento dos autores da Bíblia. As traduções do fruto são de um trabalho meticuloso e sério, feito por pessoas preparadas que dominam as línguas originais em que foi escrita a Bíblia: hebraico, aramaico e grego. De outra forma, constata-se falhas graves, não obteriam a aprovação da Igreja, senão depois de corrigida as falhas. Alguns acham desejável que todas as edições da Bíblia tivessem o mesmo texto. Já existe no Brasil, desde 2001, o texto oficial da Bíblia, publicado pela CNBB. A Igreja Católica teve até 1979 um texto latino da Bíblia, chamada Vulgata, declarada autêntica e oficial. Esse texto foi substituído em 1979 pela Nova Vulgata, que é uma revisão da antiga. As línguas modernas têm como peculiaridade o fato de envelhecerem com o tempo e certas expressões caírem em desuso, de modo que é preciso, de tempos em tempos, atualizar a linguagem. Há também de se levar em conta o progresso dos estudos bíblicos, pelo qual alguma tradução, até mesmo
considerada exata, revela-se inadequada. Por exemplo, o episcopado italiano lançou-se em 2008 a nova versão do seu texto oficial com várias modificações, entre as quais está Mateus 16:23 e Marcos 8:33, onde Jesus fala com Pedro: lia-se, afasta-te de mim, Satanás. Agora lá está, vai depois de mim, Satanás. Por que a Bíblia dos evangélicos é diferente da nossa? Todo grupo precisa definir quais livros ele considera sagrado, pois a literatura de caráter religioso costuma ser muito rica. Assim, os judeus também tiveram de adotar critérios para reconhecer como inspirado um livro. Resolveram que, para ser considerado como sagrado, o livro deveria ser escrito na Terra Santa, em língua hebraica, antes de Esdras, séculos 5 a.C., e não conter nada que contrariasse a lei de Moisés. Na concepção dele, a inspiração dos livros sagrados chegará ao fim na época persa, 538-533. Essa lista chama-se Canon, e os livros reconhecidos como sagrados se chamam canônicos, ou inspirado ou instruídos ganham o nome de apócrifos. Assim, os judeus não aceitam como inspirados livros escritos em grego, fora da Palestina e em um tempo posterior a Esdras. Como isso, recusaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico ou Sirácida, 1 e 2 Macabeus, além dos trechos de Esther e Daniel, 3, 24, 90, 13 e 14, todos eles escritos em grego. É digno de nota que na biblioteca dos Essêncios de Cura, contemporâneos de Jesus, foram encontrados os livros de Tobias e Eclesiástico, além da carta de Jeremias, que está no capítulo 6 de Baruque. Ora, quando Lutero abandonou a igreja, fundando o protestantismo, ele e seus seguidores adotaram a mesma posição dos antigos judeus e rejeitaram esses livros e esses trechos. Mas quando traduziu a Bíblia do latim para o alemão, traduziu também estes 7 livros na sua edição de 1953. A Sociedade Bíblica Protestante, até os séculos XIX, os incluíram nas edições da Bíblia. Como a Igreja Católica justifica sua decisão de aceitar esses livros em sua Bíblia? Constatando que em sua obra de evangelização, desde o tempo dos apóstolos, a Igreja usou uma Bíblia em grego, chamada Septuaginta, ou tradução dos 70, que foi feita em Alexandria, no Egito, no século 3 a.C., para os judeus de lá que não entendiam o hebraico das Escrituras. Ora, essa Bíblia continha também os livros escritos em grego acima mencionados. Os apóstolos e evangelistas adotaram a Bíblia completa dos 70, considerando inspirados canônicos. Os livros rejeitados pelos judeus, ao escreverem o Novo Testamento, citaram muitas vezes o Antigo Testamento na forma de tradução dos 70, mesmo quando esta era pouco diferente do texto hebraico. Das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo, 300 são citadas literalmente na versão dos 70. Em vários lugares é possível constatar que os autores do Novo Testamento citaram esses livros rejeitados pelos judeus e que nós católicos aceitamos. Por exemplo, quando Tiago diz que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar, ele com certeza estava citando Eclesiástico 5:11. Ser pronto para escutar, mas lento para dar a resposta. Em diversos concílios regionais ou ecumênicos, a Igreja apresentou a lista dos livros sagrados no concílios regionais de Hipona,
ano 393, Cartago 2,397, Cartago 4,419, Trulano 692 e nos concílios ecumênicos de Florença 1444, em Trento 1546 e Vaticano I 1870. Se a Igreja não definiu rapidamente a lista dos livros inspirados, foi por causa da dificuldade do diálogo com os judeus a respeito dos livros bíblicos. Houve opiniões divergentes entre os primeiros autores cristãos, mas diversos escritos antigos dos cristãos traziam citações daqueles livros contestados, mostrando que eram tidos como sagrados. Naquele tempo de definir quais eram os livros sagrados, momento tão importante para a vida da Igreja, podemos imaginar que ela foi inspirada de modo todo especial pelo Espírito Santo. Nós, católicos, acreditamos que é pela tradição que recebemos a Bíblia. Assim o explica o Concílio Vaticano II, mediante a mesma tradição. Conhece a Igreja o cânon inteiro dos livros sagrados e a própria Sagrada Escritura. Entende-se nela mais profundamente e torna incessantemente operante. Quem nega o valor imprescindível da tradição não consegue explicar de onde poderia vir a decisão sobre onde começa e termina a própria Bíblia. Eu vou parar por aqui, meus irmãos, porque eu ainda tenho que fazer a oração da noite. Amanhã eu li aqui até o capítulo 6. Amanhã eu continuo no 7. Eu vou deixar dobradinha a folha para eu não me perder. Vejam, meus irmãos. Tá aí, ó. No 6. Amanhã eu continuo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então eu vou aproveitar e vou fazer a oração da noite aqui, junto com a oração que eu li. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, eu vou fazer oração para os enfermos, enfermidade, para doença. Ó querido e doce menino Jesus, eis aqui um pobre enfermo que, movido pela mais viva fé, sinceramente invoca a vossa divina ajuda em favor de sua enfermidade. Ponho em vós toda a minha confiança, sei que tudo podeis, sois muito misericordioso, sois a própria misericórdia infinita. Grande e pequenino, por vossas divinas virtudes e pelo vosso imenso amor, que nutris pelos sofredores aflitos e a todos necessitados, ouvi-me, bendizei-me, socorrei-me, consolai-me. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. A oração do Espírito Santo, para que todos durmam com o Espírito Santo, com a paz do Espírito Santo. O Espírito Santo venha à casa de cada um de vocês que estão chegando do serviço, que já trabalharam, que tenham paz. Tão almejado, uma paz tão almejada, que venha a todos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração do Anjo do Senhor.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde devia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, meus irmãos, eu vou fazer a oração da noite. Que todos tenham uma abençoada noite no Senhor. Que a casa de vocês sejam só de bênção. Boa noite, Pai. Termino o dia, te entrego meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Perdão pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi daquele meu irmão. Obrigado também por isso que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei que és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo desejo de superação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe. Perdão também, Senhor. Perdão pelo meu rosto carrancudo. Perdão porque não me lembrei que não sou seu filho único, mas irmão de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração e serviço. Perdão porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter guardado para mim tua mensagem de amor. Perdão, Pai, por não ter sabido hoje entregar-me e dizer sim como Maria. Perdão por aqueles que deviam pedir-te perdão e não se decidiram. Perdão, Pai, eu peço por aqueles que ainda não se decidiram. Mas, Pai, com certeza eles vão se decidir. Perdoa-me, Pai, e abençoa os meus propósitos, para que o dia de amanhã, ao despertar, me invada novo entusiasmo, que o dia de amanhã seja um dia ininterrupto, sim, vivido conscientemente. Boa noite, Pai, até amanhã. O Pai Nosso com a Maria para todos os padres, os párocos, aquelas pessoas que estão precisando de oração, eu faço por elas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos os lares que recebam, que entram a minha palavra, que sejam todos abençoados. Que sejam todos abençoados no Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. E me desculpe se eu não estou fazendo a leitura. Às vezes não leio bem como vocês precisam de um leitor bem. Mas eu estou aprendendo, meus irmãos. Estou tentando aprender a fazer bem bonito para vocês, que vocês entendam tudo direitinho que eu estou passando. Amém? Uma boa noite a todos vocês. Durmam na paz do Senhor. Até amanhã.